Boa noite! Estamos aqui no nosso segundo dia da semana anti-dieta. Hoje, como já falei mais cedo, é dia de conversar com a nutricionista Anne Pegorelli. Vamos falar aí um pouquinho sobre transtorno alimentar. A gente vai discutir um caso, na verdade. Então, eu acho legal para vocês verem também como que a gente verifica o paciente, enfim. Mas, no geral, entenderem como é que funciona, como são as características, né, de uma pessoa com transtorno e como a gente deve tratar, como deve ser o acompanhamento desse paciente, tá? Que é um pouquinho diferente do que a gente trata aqui dentro da Emagressou, tá? É sempre bom lembrar que, assim como foi dito na live de ontem com a psicóloga Thais Marina, se você acha realmente que tem um transtorno, se você se identificar com as características que a gente falar aqui, procure um psiquiatra para fazer o diagnóstico, ou até um psicólogo, enfim, para poder fazer essa avaliação inicial, certo? Para poder fazer um tratamento de fato. Como sempre, vou começar aqui falando um pouquinho sobre o curso, que afinal, no final desta semana anti-dieta, eu vou abrir, né, vamos dizer assim, o carrinho de compras. Então, quem quiser comprar o curso vai estar livre a partir do dia 28. Eu vou abrir esse carrinho. Então, eu vou falar um pouco mais para que vocês entendam, né, como funciona e tudo mais. Bom, tá chegando o grande dia. Para você que está chegando agora, que não entende, não está entendendo muito bem como as coisas funcionam, como sempre eu vou explicar a história de tudo, né? Por que eu decidi criar esse curso maravilhoso, diga-se de passagem, que vai mudar, claro, né, a sua vida, a sua percepção em relação a essas dietas restritivas, tá? Essas dietas malucas, aquelas dietas que a gente tira da cabeça, aquela dieta que a gente fala, vou entrar em dieta, mas aí quando você vai ver, na verdade você só está cortando um monte de coisas da sua vida à torto e direito, sem discriminação e sem ajuda de um profissional de fato. Enfim, após tantos anos ali trabalhando em consultório, sim, tenho essa carinha de 15 anos, porém já estou há quase 10 em consultório, né? Então, após tantos anos ali em atendimento, eu percebi a necessidade de falar e de ensinar mais sobre o comportamento alimentar em si, né? Porém, infelizmente, o tempo de consulta, 1 hora, às vezes 1 hora e meia, infelizmente não é o suficiente para falar de tudo, né? Quando eu falo tudo, eu falo assim das queixas do paciente e também dessa questão aí de comportamento. Seria o ideal se fosse possível, mas infelizmente não é. Então, por conta disso, decidi então criar esse curso para poder fazer esse ensino específico, tá? Eu percebi nesses atendimentos que a mulherada está confusa, na verdade, né? Diante de tantas informações que a gente tem hoje em dia, uma chuva de informações. São informações muitas vezes voltadas mesmo diretamente para a mulher, alguns homens caem nessas ciladas também, mas é diretamente voltada para a mulher esse monte de informações. E além dessa chuva de informações, a mulher é cobrada, muito mais cobrada socialmente, para conseguir equilibrar todos os pratinhos ali, né? Ou seja, ela tem que dar conta da casa, dos filhos, do marido ou da esposa, enfim, do companheiro, né? Dar conta do trabalho, ser uma boa profissional e, além de tudo, tem que ter um corpo perfeito, né? E o que geralmente é esse corpo perfeito? É o corpo magro ou atlético, que hoje em dia está crescendo muito mais esse corpo, a busca, né, por esse corpo mais atlético, porque a mídia vem divulgando muito mais mulheres com corpos mais definidos, tá? E aí nessa busca incessante pelo corpo perfeito, a maioria das vezes é uma busca desgastante, né? Uma busca irreal, inclusive, porque é muito difícil a gente conseguir atingir esse padrão. Se a gente for ver, é uma minoria, né, das mulheres que conseguem atingir esse padrão. E aí acabam caindo, muitas vezes, nessas ciladas que são veiculadas, então, aí pela mídia. E, consequentemente, vão construindo um relacionamento ruim com a comida e com o corpo, tá? Diante disso, diante de todo esse cenário, eu decidi, então,
criar a Emagressou para conseguir realmente ajudar essas mulheres, tá? Então, o intuito da Emagressou é educar, tá, essas mulheres que mais importante que ter um corpo socialmente aceito, né, um corpo magro e tal, é ter um corpo saudável, é ter um corpo funcional, ter uma boa relação com a comida, é comer com prazer, é comer sem culpa, tá? Sem ter essas dietas da moda, essas restrições absurdas que muitas vezes a gente mesmo se coloca dentro delas, tá? Então, sem compulsão, principalmente. Dessa forma, então, quando depois, né, de fazer o curso, claro, vão estar munidas de informação de qualidade, informação que realmente é importante e é verdadeira, tá? Tudo baseado aqui no curso em artigos e etc. Então, você vai estar realmente apta a buscar um profissional, caso seja o seu desejo mesmo, para que você chegue lá e consiga realmente ter ali a sua saúde, o seu objetivo, melhorar a sua performance esportiva, talvez, não é mesmo? E aí vai estar realmente mais preparada para chegar nessa consulta e ter, de fato, uma mudança de vida, tá? Importante dizer que, neste curso, você não vai receber um plano alimentar, tá? Não existe plano alimentar aqui. Inclusive, é importante dizer que quem faz o curso, na verdade, ele não substitui a consulta, né, com a nutricionista. Ele só vai te preparar realmente, vai te dar a base para que você depois vá e busque uma nutricionista, certo? Caso queira. Então, não vai ter dieta nesse curso, tá? E o conteúdo tá incrível, tá? De verdade. Trabalhei aqui, ó, suei horrores. Além das videoaulas, que estão ali bem leves, bem gostosas de assistir, bem fáceis de entender também. Tem muito conteúdo complementar, tem sugestão de livro, tem sugestão de filme, até no Netflix para vocês assistirem. Depois de assistir a aula, você fala, aí vai lá dar uma olhadinha naquele filme lá no Netflix que eu indiquei, para conseguir assimilar melhor ali, entender visualmente também o que eu estava falando. E além dessas sugestões, tem também alguns arquivos digitais para vocês baixarem, imprimirem, colocar tudo ali, botar a mão na massa, tá? Tem alguns bônus que eu vou falar aí aos poucos para vocês, claro que colocando as minhas duas especialidades dentro do curso, então eu fiz uns bônus com as minhas duas especialidades. Quem me conhece sabe quais são. Enfim, tem muita coisa legal, tá? Então, enfim, mulherada que está assistindo, você se identificou com o que eu falei, com o conteúdo do curso, com essa coisa de se libertar dessa mentalidade da dieta, dessas restrições e tudo mais? Então, se você se identificou, vamos fazer igual a Xuxa. Chama as amigas, chama a mãe, chama a tia, chama a prima, entendeu? Marca lá no comentário, compartilha com elas, chama elas para ver as lives, então toda semana agora. Se você não viu os horários das lives, está lá nos stories, tem o calendário inteiro até sábado. Marca elas, chama elas para ver a live e bora, né, ficar sabendo de todas as novidades, de todas as informações do lançamento em primeira mão. E não contente, além de marcar e de chamar, tem um link lá na bio. Eu coloquei, inclusive, eu já atualizei esse link na bio para colocar outras coisinhas lá. Então, lá nesse link você pode se inscrever para receber também essas informações via e-mail. E tem um outro link ali que é para participar do meu canal Antidieta, dentro do Telegram, tá? Nesse canal eu vou colocar algumas informações exclusivas, reflexões minhas ali, algumas coisinhas que eu vou vendo, eu vou estudando, enfim, eu acho interessante, então eu vou colocando ali, são coisas que não tem no curso, e é um curso aberto, não precisa comprar o curso para você participar do canal, tá? Então é até legal, se você tá curiosa, mas não sabe bem se quer, se não quer, entra lá, vai dando uma olhadinha, vai percebendo se é isso que seria interessante para você mesmo, certo? Bom, falei demais, como sempre, falo pra caramba. Eu vou chamar a Anne, então. Deixa eu ver se ela está aqui já. Está.
Vou convidar ela para entrar, ela se apresentar também para vocês, tá? Vamos aguardando. Entrou! Olá, amiga! Oi, tudo bem, sua linda? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Bom, Bom, algumas pessoas já te conhecem, que eu vi aí que estão subindo, tá? Eu vi que tem uns pacientes seus. eles são os queridos, né, gente? Eu amo vocês, pacientes maravilhosos. Mas, de qualquer forma, né, deve ter alguém aí que não te conhece. E aí eu acho Ah, interessante você falar um pouquinho de você, se apresentar, para quem não te conhece já te conhecer. uhum. Sim, vamos lá. Bom, gente, eu sou a Anne, prazer para quem não me conhece. Sou nutricionista também, formada aí há uns 10 anos. Me formei Nos junto com a formamos juntas. Thaís, Exato. exatamente. É, fiz pós-graduação também, junto com a Thaís, né? Porque é muito amor. Fiz pós em nutrição esportiva também. E atualmente eu atendo na Clinutri. Por hora só online, pacientes queridos online. Uhum. Mas continuei atendendo, seguindo com os pacientes na parte online mesmo. Muito bem. Dani maravilhosa, tá, gente? Bom, eu chamei a Anne aqui para fazer a discussão de um estudo de caso, na verdade, para que vocês entendam a diferença entre o comer transtornado, que eu e a Thaís falamos ontem, e um transtorno alimentar de fato, tá? É, foi um paciente aí, né, que passou pela vida da Uhum, Anne. sim. Então vocês vão entender como que a gente visualiza. Eu vou passar exatamente, pacientes e pessoas que estão assistindo, mulherada, vocês vão entender como que a gente estuda, inclusive. Eu vou passar para Sim, vocês verdade. as características, tá, desse paciente e depois a gente vai discutir um pouco em cima dele, tá? Então, bom, vamos começar. O paciente, eu vou dar uma colada aqui, porque eu não lembro de cor o paciente, tá, Sim, gente? Pelo amiga. amor de Deus. Pode colar. A gente deixa você colar. Pode colar. Bom, o paciente era um homem, tá vendo? A gente fala tanto aqui de mulher, e inclusive trouxemos Uhum, aí até para mostrar que sim, existe uma pequena parcela, né? E ela acaba sendo presente. Então é sim, um sim. homem na faixa ali dos 30 anos, tá? Ele era representante comercial. Era que eu digo porque foi um paciente que passou muito tempo, tá, gente? Nem sei como, não sabemos como ele está hoje. Isso, isso. Então ele era representante comercial e fisicamente ativo, tá? Então ele praticava esportes e tal. Ele foi diagnosticado com bulimia nervosa, tá? Desde lá da faixa dos 15 anos de idade, então lá na época da adolescência dele. Ele induzia o vômito, né? Após os episódios ali de compulsão alimentar. Então ele chegava naquele Isso. momento que, igual eu comentei ontem com a Thaís, inclusive, que ela explicou, né? Que é Uhum, aquela pessoa isso. que come muitas, muitas, muitas calorias de uma vez. Alguns pacientes relatam que é como se fechasse Uma janela, uma uma cortina, janela, né? uma cortina ali, Uhum. ficasse tudo, e ele come tudo, enfim. Então ele tinha esses episódios realmente, e após esses episódios ele induzia o vômito, tá? Enfim, na consulta já, ali com a Anne, ele relatou ter feito um tratamento com uma equipe interdisciplinar na época, fez o tratamento durante muito tempo, enfim. E aí ele chegou ali na consulta, porque ele achou que ele estava ali curado, tá? É importante a gente Uhum. colocar a palavra curado, né, amiga? Sim, Porque assim, a isso. gente sabe que o paciente de transtorno alimentar, ele pode ter remissão total ali dos Dos sintomas e tudo mais, sintomas. porém, Uhum. porém ele é um paciente que vai estar sempre, que está sendo assistido, né? Sim, sim, é Então, algo que tem que ser sempre monitorado, né? isso. Não tem jeito. Então ele achou que estava ali curado, né? Foi o que ele falou para ela. É isso. Então ele buscava, o objetivo dele era buscar uma melhor relação com a comida, veja só A a divergência, né? contradição. Exato. Uhum. Ele buscava uma melhor relação com a comida e ele queria emagrecer, tá? Guarde essa informação de que ele queria Informação emagrecer. Que eu vou falar importante. depois da avaliação antropométrica dele. Aí é importante dizer também que durante a consulta ele foi relatando para a Anne que ele ainda tinha alguns gatilhos,
Isso, né? exatamente. Vários gatilhos. Ao longo da consulta, inclusive, ele fazia diversas perguntas, era um paciente muito agitado, né? Sim, Ele muito não conseguia ficar muito tempo agitado. parado. Dava pra ver assim que possivelmente uma ansiedade, mas notava-se que nem assim, às vezes nem terminar uma frase, ele já estava emendando em outra. Então era algo muito descontrolado. Sim. Então, falou que ele tinha talvez a síndrome das pernas inquietas, né? Ficava ali Com se certeza. balançando, enfim. Sim, sim, isso mesmo. Enfim, ele acabava fazendo, desculpa, ele acabava fazendo, inclusive, perguntas desde ali de coisas muito pequenas, né? Uhum. Até perguntas extremamente detalhadas Piadas. sobre algumas Como coisas. isso, como o que eu senti era como se ele tivesse já buscado, seja outros profissionais ou por si só, né, uma busca na internet, enfim, que ele Uhum. não que ele entendesse exatamente do que ele estava falando, mas ele tinha uma base para tentar argumentar ou discutir comigo. Foi essa a primeira impressão que eu tive. Sim. E o que a gente visualiza mesmo, né? Acho que nesse tipo de Uhum. paciente, de fato, a maioria deles são pessoas que, como eles são extremamente preocupados, né, com a alimentação deles, Sim. apesar de ter Uhum. o distúrbio, né? Então eles são extremamente preocupados, eles costumam, de fato, pesquisar muito, né? E aí eles Exatamente, caem exatamente. nessa cilada aí que eu até falo no início da live, falando sobre o curso, que é essa cilada dessa chuva de informações e, infelizmente, como leigos, eles não sabem o que é certo e o que é errado e acabam ficando, acho que, muito perdidos, né? Não, sim, sim, não tem base, né? Enfim, não tem para onde Sim. ir, enfim. Acho que apesar dele saber fazer talvez algumas perguntas para você, alguma delas até você ficar meio curiosa para ele saber talvez essa... Olha, eu não perguntei, porque eu não queria ser invasiva, mas a minha vontade era Uhum. de ter perguntado, né? Fala, nossa, como você sabe isso, né? Exatamente, exatamente. Bom, aí agora, quem guardou a informação da avaliação antropométrica, né, que ele queria, desculpa, do objetivo dele, que era emagrecer, vamos chegar na parte da avaliação antropométrica. Então ele foi lá, né, ele deixou ela fazer a avaliação, que alguns pacientes eles não gostam, mas ele deixou, ele queria saber, enfim. Uhum, isso. Então ele foi lá, fez toda a avaliação bonitinha, pesou, fez as dobras, fez as Uhum, circunferências, né? antropometria, tudo E bonitinho. qual que foi a avaliação, amiga? Ele não estava nem próximo de estar acima do peso ou próximo de alguma possível obesidade, enfim, algo que recorresse aí efetivamente a montar um planejamento para eliminação de gordura. Ele estava assim super saudável. Ele tinha uma porcentagem de massa muscular muito bacana. Ele tinha uma gordura visceral super legal também, dentro da média daquilo que a gente sempre vê. Uhum, A composição de gordura dele também, assim, excelente. Então, nutricionalmente e fisiologicamente, a gente não uhum, teria o que, assim, mudar. Claro, adequar uma coisa ou outra, sempre dá pra gente fazer uma adequação pequena. Mas, sim. visando o objetivo que ele tinha me dito no começo, que era melhorar a relação com a comida e emagrecer, já não teria muito sentido essa Uhum. segunda proposta. E aí eu já fiquei, tipo, já me deu uma primeira baqueada. Acho que foi juntando as informações, né? Porque você falou, poxa, ele queria emagrecer. Acho que visualmente você já percebeu ali que talvez Sim, não porque fosse isso. o Uhum, caso, né? uhum, E aí na exatamente. hora de fazer a avaliação aquilo só se concretizou, né? Se confirmou. E aí juntou, acho que ele querer emagrecer com ele não ter gordura o suficiente para perder. Uhum, E a questão dele mesmo ter relatado que já tinha ter gatilhos relatado. ainda, acho que isso foi Exatamente. só somando, né? Exatamente. Quase, eu já Bom, tava ficando ansiosa do outro lado da cadeira. mas acho que antes da gente até entrar aí dentro dessas considerações do paciente, acho importante a gente falar então o que que é a bulimia nervosa, né? E o que é a Uhum, compulsão alimentar. Para quem não viu ontem a live com a Thaís, eu vou falar novamente, tá? Então, a bulimia nervosa, ela acontece quando uma pessoa ela tem um episódio de compulsão alimentar, se sente arrependida, né? Só que, neste caso, ela busca um método purgativo. Desculpa, a gente tem um gato aqui. bonitinha. Então,
Então, e aí depois desse episódio, ela busca um método purgativo. O que que é um método purgativo, né? É induzir o vômito, é praticar exercício físico em excesso, tá? Em excesso mesmo, assim, tipo, horas e horas de atividade física. Geralmente eles buscam um exercício mais aeróbico, né? Sim. Com essa ideia de que vão perder mais, enfim. Importante falar da parte de exercício mesmo, tá? Porque às vezes as pessoas acham que algum tipo de transtorno só se desenvolve em relação à alimentação, né? Ninguém às vezes lembra que atividade física em excesso Uhum, mesmo pode uhum. gerar, sim, pode estar fazendo parte de um quadro de transtorno. Sim, sim. E é bem comum, né? Buscar, Sim, inclusive, o exercício como válvula de escape, vamos dizer assim, que na verdade é esse método purgativo. isso. Além, então, de induzir o vômito, de praticar esportes ou fazer exercício físico em excesso, é o tipo de pessoa que fica horas ali em jejum, querendo, né, na cabeça dela, comi demais, então agora não posso comer. Uhum, Então sim, fica horas em jejum. Entra E como se muitas fosse um vezes método também. de compensação, né? Comi muito, agora eu vou Isso, ficar, sei lá, 48 horas em jejum. né? E que geralmente acaba. O final disso é outra crise de compulsão alimentar, né? Um ciclo, E né? um outro método purgativo é o uso de laxantes e diuréticos, tá, gente? É o tipo de pessoa Uhum. que não tem indicação, ela não precisa daquilo e ela vai, ela busca, ela passa muito mal, porém acaba fazendo uso mesmo, porque na cabeça desse paciente ele precisa daquilo, enfim. Uhum, Tá? É sim, realmente uma sim. doença muito séria, uma doença grave, uma doença psiquiátrica, que Sim. tem que ter um acompanhamento mesmo, tá? E além da bulimia nervosa, tem a compulsão alimentar, que eu vou fazer só um resuminho do que a Thaís falou ontem, tá? Que Uhum. é, de fato, a ingestão de um grande volume de comida. Igual a Tá deu o exemplo ontem, cerca vai umas 12 mil calorias, enfim. Não Uhum. existe, na verdade, um volume calórico específico, né? Mas é um grande volume de comida, que é em um curto espaço de tempo, tá? Uhum. Seguido ali da sensação de culpa. É um volume de comida que pessoas que não têm esse transtorno não conseguem comer, tá, gente? É muita É, comida em pouco sim, tempo. muito. Importante a gente frisar, né? Às vezes a gente até vê alguns pacientes nossos que falam, nossa, Nutri, tive um episódio de compulsão, comi uma barra de chocolate. Não é Gente, compulsão, gente. importante. Isso aí é um comer exagerado, né? Vamos dizer assim. De fato, já mostra ali que você precisa, talvez, melhorar a sua relação com a comida, tem alguma questão Uhum. ali com a relação com a comida, mas não chega a ser um transtorno alimentar, no caso aí a Isso. compulsão, tá? É, Enfim, então, dando as características das doenças, vamos aí às considerações da consulta, né, com esse paciente. O que que você sentiu, amiga, quando você atendeu esse paciente, quando você foi vendo ali o caso dele, enfim? Uhum. Então, eu nunca tinha atendido nenhum caso assim, né? Desde que eu comecei a atender na clínica com você. E aí eu Uhum, fui pega literalmente de surpresa, porque por mais que a gente tenha esse tipo de aula na faculdade, a gente não tem a prática, né? Não tem uma prática sim, clínica com sim. isso. Nunca tinha atendido paciente com esse tipo, com qualquer tipo de transtorno, né? E foi uma surpresa, porque uma coisa é chegar um paciente que você está acostumado no seu dia a dia e falar todos os seus objetivos, falar até das angústias, enfim. E aí a gente ir Uhum, conversando e tudo se ajusta e ok, é algo que faz parte da sua rotina. Agora, quando ele começou a contar e descrever tudo isso, e depois que eu fiz toda a antropometria, bioimpedância e tal, enfim, e juntando tudo, ele tava ali, paradinho, sentado na minha frente, parecia que ele tava esperando, assim, uma 15 mil respostas, assim, uma uhum. salvação, do tipo, ah, ela vai me salvar agora, deu tudo certo. Você acha que talvez, desculpa te cortar, mas você acha que Pode falar. talvez ele estava esperando que você confirmasse que ele precisava emagrecer? Olha, eu acredito Você que, na sentiu verdade, isso? eu senti que ele queria, na verdade, ouvir o que já estava na mente dele. Então, independente de Uhum, qualquer coisa que eu falasse, porque eu ainda tentei contra-argumentar com os dados que eu tinha ali na frente, né? Então, indo para a uhum. parte Que eram nutricional, a parte dados fisiológica. concretos, né? Sim, eu falei, bom, mas ainda assim, ao mostrar, né, tudo, eu falar, expliquei, e aí ele falou, mas Nutri, eu não me sinto bem no meu corpo, não é isso que eu quero. Hum, Aí, amiga.
Aí Hum, eu quase chorei, o porque é buraco foi muito, mais embaixo, né? muito embaixo. Porque, como a gente estava falando mais cedo, né, não é algo que faz parte da minha rotina clínica. E eu Uhum, fiquei com muito dedos, digamos assim, do que eu ia falar para ele, como eu ia responder, porque cada uhum. palavra que eu dissesse, eu ficava puxando nas aulas que a gente teve no Mackenzie. Ah, Sim. qualquer Não, coisa e você pode. vamos combinar, assim, que assim, acho que é até legal contar para quem está assistindo que muita gente acha que o que a gente tem na faculdade é maravilhoso, assim, no sentido de a gente pode Aprende receber qualquer tudo. tipo de paciente. Não, a Uhum. gente aprende de tudo um pouco, porém nada muito aprofundado, tá? Nada Quando a muito gente fala de específico. especialidades. Não é nada muito aprofundado. Acho que a aula mesmo, a gente teve a grande sorte, mais De uma ter vez uma. lembrando dela aqui, Uhum, de da ter a Andrea Romero Andrea, como né? nossa professora, que Maravilhosa. trabalhava com transtornos alimentares, inclusive, não sei se ela trabalha ainda, que falava muito, incluía muito esse assunto nas aulas pra gente, mas a gente nunca teve uma aula dentro da grade do Mackenzie, acho que eu já tinha nas outras faculdades também não, de transtorno alimentar, né? Alimentar. Até porque Então é algo realmente a muito gente não está pronta. específico, né? É, a Você gente não tem que tá fazer de pronta. fato, tem um É uma aprimoramento, né, no especialização, Ambolim, isso, exatamente. que aí quem prepara, quem tem essa especialização, acho que realmente está mais pronta para atender esse tipo de caso, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. E aí eu ficava com muito dedos de como falar e o que falar, porque o meu maior medo era desencadear um gatilho maior nele ainda. Então, assim, Uhum, dele pensar, ela que é profissional da saúde está me falando isso, então quer dizer que uhum, agora. Aí eu comecei a ficar, assim, muito desesperada porque eu não queria deixar ele se sentir pior do que possivelmente ele já estaria, né? Porque ele não estava se sentindo bem com ele sim. mesmo. E com Uhum. medo de ativar mais gatilhos ou até piorar o quadro dele. E aí eu fiquei travada. Eu fiquei literalmente. Isso nunca tinha me acontecido. Eu fiquei travada. É uma Eu acho sensação que e deve ser horrível, né? Você tá na frente do paciente. Na época ainda a clínica era naquela salinha pequenininha, né? Então não tinha para onde exatamente. fugir. Exatamente. Então imagina você ali na Exatamente. frente do paciente, tipo 1 metro de distância, nem isso, e sem resposta, né? Vamos dizer assim. Totalmente, porque o meu maior medo, de verdade, gente, era eu ocasionar qualquer tipo de piora nele. E eu, como Uhum, Nutri, como profissional da saúde, nunca, nunca que eu quero, assim, ocasionar nenhum tipo de malefício ao paciente, né? Independente do uhum. objetivo que ele busque ali no dia da consulta. Então, eu comecei a me sentir mal por ele e comigo mesma. Eu comecei a falar, gente, como que eu não vou. O que que eu vou falar pra ele agora? E agora? Sim. Quase chorei. É. É. Eu acho também importante a gente falar que muitas vezes, igual você falou, eu percebi que talvez ele estava buscando uma coisa ali que ele já sabia a resposta ou Uhum. algo do É. tipo, né? Então, acho importante a gente falar que também muitas vezes esse tipo de paciente que tem um transtorno, enfim, ele busca o nutricionista já procurando uma conduta que no fim das contas só vai reforçar a doença, tá? É. E é importante falar também que não é por querer, tá, gente? Não é de propósito, tá? É uma doença, então, de Uhum. fato, ele está sofrendo com essa doença. Sim, Ele sim. acaba fazendo tudo ali, vamos dizer assim, ele vai comendo pelas beiradas, vai deixando ali o terreno pronto, vamos dizer assim, para tentar realmente fazer com que o profissional faça uma conduta que vai reforçar Sim, todos os sintomas da doença, né? sim, total. E aí ele, enfim, ficou esperando uma resposta minha, né? Porque eu sempre faço Uhum, toda a avaliação, discuto com o paciente, né? O que que a gente vai fazer, qual é o nosso objetivo e tal. E aí, ao mesmo tempo que eu tentava assim, tá com uma cara plena, tá tudo bem, vamos conversar. Por dentro, meus pensamentos estavam, e agora? O que que eu vou falar pra ele? O que que eu vou falar? E aí eu fiquei, assim, numa discussão interna comigo. Pra mim, pareceu que foi tipo, anos, mas foi para ele foi uhum, segundos. E aí ele queria, uhum. né? Ele falou: "E aí, Nutri, mas você vai me calcular o plano alimentar para eu perder essa gordura que tá em excesso? Porque eu tô vendo que ela tá em excesso aqui". E aí ele ficava assim, pegando nas dobras da barriga dele, que quase não existia, né? Mas Uhum. para Que era ele, pele, provavelmente, né? pele. E sabe quando você pega assim, e aperta? Não, isso aqui tá Uhum. me incomodando, isso aqui tá me incomodando. Aí ele mostrava o braço, tá vendo? Flacidez. E assim, E muitas vezes a flacidez, inclusive, pode ser decorrente da doença, né? Por conta do uhum. método purgativo, de não se alimentar corretamente, do excesso de exercício. Sim, total, total.
E no final, assim, eu fiquei conversando com ele ainda um pouco para eu entender, porque, Uhum. como eu falei, né, eu nunca tinha atendido. Então, eu pensei, Uhum. primeiro ponto, acho importante buscar entender, além desse objetivo que ele relatou primeiro, que era a perda de gordura, mas tentar focar mais no hábito dele melhorar a alimentação, melhorar a relação dele com a Uhum. alimentação. Eu falei, bom, acho que a gente pode Uhum. focar aqui primeiro então. Porque, Legal. por exemplo, ele já não tinha o hábito de comer. Então, ele não gostava de tomar café da manhã, ele não fazia lanche da manhã. Olha lá. Às vezes ele almoçava, mas ele almoçava um lanche, coisa rápida. E aí ele não Também. comia café da tarde, porque ele falava, imagina, já comi um lanche, por que que eu vou comer de novo? Sim. E E na cabeça aí, dele, provavelmente ele comia um lanche porque talvez comer um prato de comida devia ser comida muito na é cabeça dele. muito. Isso, exatamente, foi isso que ele relatou. Comida, Hum. comida pesa mais, nutri. Comida é mais calórico. Olha lá. E aí eu falei, gente, não, vamos melhorar a relação com a comida primeiro. É. Aí eu tentei levar ele para o lado, né, de que vamos tentar melhorar essa parte de alimentação, tentar entender o Uhum. que cada alimento vai trazer aí para o seu corpo, para o seu organismo, de benefício, né? Tentei mostrar para ele que comida não é assim malvada, digamos assim, Aquele é vilão, algo né, que eles tinham na cabeça dele. isso, exatamente. Mas, de qualquer forma, eu tive que perguntar se ele estava fazendo acompanhamento, né? Seja com Uhum. outra Um nutri ou seja com um psicólogo. psicólogo. E ele Uhum. falou que ele já tinha feito, já fazia há muito tempo, mas que nem quando você falou no começo do vídeo, ele achou que ele estava curado, né? E que não Sim. precisaria mais. E eu falei, mas como é que você está se sentindo, né, em relação a isso? Realmente você está se sentindo bem? E aí ele não conseguiu ser muito direto, ele sempre voltava para a mesma resposta. Não, mas não me sinto bem no meu corpo. Quero emagrecer. Inconsciente, é. Então, É engraçado como realmente dá pra ver todo esse vai e vem também, acredito que seja um gatilho mesmo dele, da doença, uhum, dele tentar te contornar também, não respondendo as suas perguntas, né? Ele sim, sempre escapando ali pelas escapando muito. beiradas. E como era nítido que uma resposta dele, ele falava uma coisa e, sei lá, que nem tô curado, porém 2 segundos depois ele falava todos os gatilhos dele. Uhum, Aí, não, tô exatamente. curado, mas tô preocupado porque eu tô Porque eu. incomodado com essa Uhum, pele. isso, E exatamente. não era pessoa assim, nem com sobrepeso, né? Então, realmente, dá pra ver, era bem nítido, né? Todos os sintomas Sim, clássicos. E sim. ele provavelmente precisava voltar a fazer um acompanhamento com um psicólogo, né? Você Sem sentiu dúvida, isso? sem dúvida. Sim, senti isso e Uhum. indiquei isso para ele, inclusive, né? Tanto para o Uhum. psicólogo e para uma nutri também, né? Para uma nutri Sim, especialista em transtorno. Porque assim, fui sim. sincera, claro, né? Eu não poderia falar, imagina, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vou montar um plano alimentar aqui para você e vai ser maravilhoso, não. Como profissional Uhum. seria muito antiético e E queria responsável, né? total, porque é aquilo que a gente falou, né? Qualquer coisa poderia ativar um gatilho. Então, se eu colocasse, sei lá, um arroz e feijão para ele comer, isso poderia desengatilhar 15 mil outras sensações nele. Sim. É muito delicado, Uhum. né? Eu E acho que indiquei, você indicou ele para outra pessoa para poder fazer o indiquei. acompanhamento. Sim, você tem que estar habilitado e você tem que estudar, você tem que ir mais a fundo no que você faz, porque não dá para simplesmente vou atender todos os tipos de público. Tem transtorno? Ah, vou atender Uhum. também. Não é assim que funciona. Não dá para querer Eu atender acho todo mundo. importante até a gente falar isso, né? Porque é igual lá na clínica a gente atende já por especialidade, né? Eu Uhum, acho que sim. ainda não é tão comum dentro da área da nutrição, mas, gente, não dá para tentar estudar tudo e gravar tudo. É. É Não é muita tão coisa dentro de simples. cada especialidade. Exatamente. Então, acho que só o curso de aprimoramento deve dar, acho que 1 ano e meio, 2 anos, O você Ambulim lembra? acho que são uns 2 anos, Uns dois se eu anos, não né, me de engano. aprimoramento. É um curso de aprimoramento em transtornos alimentares, do Ambolim. Pelas nossas contas aqui, deve ser de 1 ano e meio a 2 anos, eu não sei Uhum. como é que tá hoje em dia, né? É, sim. É, Então, assim, realmente tem que estudar.
para saber sobre o assunto, não adianta só pegar um artigo ou outro ali, tem que ter alguma coisa mais estruturada para poder entender bem do que está falando. E realmente, e a gente tem que saber as nossas limitações, né, amiga? De pegar um Tem. caso ali que não é o do nosso estudo, do dia a dia, e falar, sinto muito, não vai ser possível. É, Principalmente não. quando a gente pega um caso clássico de transtorno alimentar e Clássico, que clássico. claramente a pessoa não está em remissão, né, dos sintomas Uhum. como ela achava que estava. Sim. E realmente tem que saber falar e falar, olha, sinto muito, não vou E conseguir te digo ajudar aqui mais, nesse se momento, né? fosse. É que eu acho que eu tinha acabado de começar a atender com você, né? Eu ainda tava também, eu tava fresquinha no atendimento, né? Digamos assim. Então, às vezes, Aham, eu tinha as minhas inseguranças também. Mas se fosse uhum, hoje, com certeza, a partir do momento que ele começou a falar de todos esses aspectos, que ele achava que estava curado, que ele já fazia tratamento, que ele tinha essas compulsões desde os 15 anos, eu ia ser muito sincera, de verdade. Eu ia falar, desculpa, eu não posso te uhum, atender. Isso é uhum. pro seu bem. Então, se fosse Você acha que hoje, você eu não acho que deixaria eu nem a consulta aí se prolongando? não, não deixaria. Eu já teria outra mentalidade. Eu acho que eu já teria até um pouco mais de maturidade, porque eu fiquei muito insegura. No fundo, eu acho que eu sabia que eu deveria ter falado, não vou continuar. Entendeu? Essa Uhum, consulta, não consigo te atender. E eu acho que, uhum. no fundo, eu sabia que eu deveria ter falado isso. Mas também, no fundo, eu queria muito ajudar ele, porque ele, assim, a cara dele era de muito desespero, do tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Sim. E aí, Não, e pra gente eu acho que é difícil mesmo, porque a gente quando trabalha com saúde, seja nutricionista, enfim, qualquer outra área da saúde, a gente estuda e a gente aprende a ajudar as pessoas de alguma forma, né? A uhum, gente pela isso, alimentação. Então acho que é muito exatamente. difícil também pra gente falar não vou conseguir ou não ter esse instinto. Eu acho que instinto é a melhor palavra, não ter É a esse instinto palavra de querer certa. ajudar, Uhum, né? exatamente isso. Exatamente A isso. A Bianca falou que alguns profissionais têm medo de recusar o paciente, né? E esse paciente levar a mal, por exemplo, talvez levar Uhum. ali para um lado mais pessoal, não gostar, enfim. Sim, sair bravo da Mas na consulta, verdade, né? Enfim. mas de fato, ela falou, é pelo bem da saúde dele, né? Que ele pode até não gostar na hora, mas com certeza vai agradecer depois. Sem Esse dúvida. paciente, inclusive, que a gente está falando aqui hoje, você indicou ele e ele nunca mais voltou, ele nunca mais apareceu, ele não teve mais contato com você? Não, ele não voltou. E aí fica aquela dúvida, né? Será que realmente ele ficou chateado? Porque no final da consulta, no Uhum, final de tudo, eu acabei uhum, indicando ele para um especialista, né? Ou se uhum. realmente ele foi seguir o que foi recomendado e o que ele já deveria estar fazendo, né? Que nem Sim, você falou, eles não fazem de propósito, a gente sabe disso. sim, Que uhum, é algo de quem realmente tem o transtorno, mas é um assunto muito delicado e tem que ser tratado, sim, com muito carinho, né? uhum, E pelo profissional certo, né? Não adianta ser por qualquer profissional. com certeza. É, A Senir falou aqui agora também. Esses pacientes precisam de limites, Isso. né? Na verdade, acredito que seja de fato uma das ações dentro do tratamento, né, e começar a entender um pouco de limites e também Uhum. aprender também melhor sobre a relação com a comida em si. Mas de fato é muito difícil mesmo ensinar esse tipo de paciente, né? Porque muitos Muito. deles passam anos em tratamento interdisciplinar, então tá sempre junto com médicos, com psiquiatras, com Outras psicólogos, com uma nutricionista nutricionista, especialista especialista em em transtorno alimentar. E transtorno. são anos e anos e anos, às vezes para fazer passos pequenos que para muitas pessoas são coisas bobas. Uhum. Tem um documentário, inclusive, que é um dos que a gente indica dentro do curso no Netflix que mostra isso. Tem outros documentários, enfim, que eu já Que vi legal. antes também, Uhum. que mostra essas cenas, né, de pessoas que não conseguem comer, muitas vezes comida que a gente considera saudável no dia a dia, né? Para Sim, que é eles aquilo já é muito simplesmente calórico e não vai um conseguir prato de comer. arroz e feijão com uma salada, Uhum. né? Que nem ele Prato comentava pra clássico mim. brasileiro, acredito que deve ser muito difícil para eles, né? Eles passam às vezes Exato, anos em exatamente. tratamento para conseguir comer uma garfada.
Isso. disso, É sem sentir a importante. culpa. Exato, exatamente. É importante lembrar que não é frescura, né? Então, imagina, Uhum. a pessoa não quer comer um prato de arroz e feijão e tem gente que não tem nem comida na mesa. É É, frescura. Não gente, é, tomem muito gente. cuidado quando vocês perceberem que a pessoa realmente tem, não chega nem a ser uma dificuldade, ela realmente tem uma grande aversão. Se você vê que a pessoa Uhum. está muito desconfortável mesmo com aquilo, ela tenta fugir, eu acho que do momento da refeição. Feição, é. Uhum. Então pode ser que tenha alguma coisa acontecendo ali e nem para todo mundo a gente pode ficar falando, né? Tipo, ah, seu frescurento, isso aí é frescura. Na minha época, né? Aquela É, coisa que o nossa, pessoal demais, fala. demais. Então, realmente, a gente nunca sabe o que que a pessoa que está do nosso lado está passando, Tá né? Quais são passando, as lutas exatamente. dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente fala muito isso no curso também, de que infelizmente as pessoas são sempre elogiadas se elas emagreceram, né? E quando elas estão mais Uhum. cheinhas, elas não são elogiadas, Já, elas são, na verdade, questionadas. O que aconteceu, por que você né? engordou? Por quê? Você era tão bonita, mas ainda bem que você tem um rosto bonito, né? Tipo, Nossa, coisas que... Assim, gente, acontece, quero tá? Eu morrer, sei eu que quero parece meio morrer. bizarro, mas acontece. Eu quero morrer quando eu Então, ouço umas coisas dessas. não falem essas coisas. A gente nunca Não sabe se a falem. pessoa de fato tem um transtorno ou se ela pode acabar até desenvolver. Às vezes a pessoa tá bem com ela mesma, mas ela pode começar a desenvolver uma relação ruim com a comida. Uhum. E dependendo do caso, isso realmente ir além. E às Sim, vezes é. o primeiro gatilho é esse tipo de comentário que elas escutam por aí, tá? Exatamente. Pensem muito antes de comentar, pessoinhas. Sim. Né, já passei por isso, né? Uma vez Quando você sofri não, horrores na minha vida. Quando era mais quando você não, novinha, sofri horrores na minha vida. Fui pra academia depois de meses sem treinar porque tava mal. Primeira pessoa que eu me encontrei, a pessoa olhou pra mim e falou assim: Nossa, você engordou, né? O que aconteceu? Eu olhei pra gente, cara que dela, fiz tipo, desagradável. Não total. é do seu, não é do seu interesse, querido. Nossa, gente. Bom, temos várias pessoas aqui te chamando de maravilhosa. Adoro! E a Bianca falando que a família normalmente é a parte mais difícil do tratamento, e realmente é. Ela precisa ser tratada junto, na verdade, né? Senão o progresso da consulta acaba sendo perdido dentro de casa. E, de fato, muitas vezes é até por conta desses fatores que a gente estava falando. Muitas vezes a família mesmo não entende, a família mesmo Uhum. pode reforçar todos os sintomas da Os doença, sintomas, os né? gatilhos, e sem dúvida. Às vezes sem perceber também, claro, né? Uhum, Mas eu acho que se a pessoa foi diagnosticada com algum tipo de transtorno, né? Eu acho que não só uhum, ela busca o tratamento, mas a família toda, né? Porque afinal você tá ali com a sua uhum. família todos os dias, é a sua base para te dar o Sim. apoio, né? As pessoas que estão mais próximas têm sempre que estar junto, né, no tratamento. Eu escuto muito sobre isso com a minha parte da família do interior, minha família Barca. Eu tenho um primo que é psicólogo, inclusive, e a gente fala muito sobre isso, sobre comportamento alimentar e tal. E a gente estava relatando que, infelizmente, tem um pessoalzinho ali do interior que eles vivem muito disso, né? De, não vi uma pessoa, de repente quando vê, fala, nossa, você era tão bonita, mas engordou, né? Nossa, menina, o que aconteceu? Eles são Relaciona bem invasivos, super, assim. Então, relaciona a beleza realmente, com peso, né? se tá magro, entendeu? E aí cabe exatamente o que a Bianca falou aqui. Na dúvida, não comenta sobre o corpo da O pessoa. outro. Não comenta. Se Perfeito. você não sabe se a pessoa tem alguma coisa ou não, ou Uhum. até se você nem se preocupa com isso, não comente, Não entendeu? comente. Isso não faz parte Porque, de comentários saudáveis. Não comentem, gente. exato, não faça, não seja essa pessoa, tá? Exatamente. Exatamente. Porque realmente cada um sabe o que passa e a gente nunca sabe se a gente vai estar reforçando esses sintomas ou se a gente vai realmente. A pessoa já não está numa fase legal e aí aquilo ali só é o ponto de partida para uma piora do quadro, Uhum, né? exatamente, Então, exatamente. acho que é isso mesmo. Acho importante também falar para quem está assistindo aqui, para a mulherada que está vendo, se você está se identificando, inclusive, com alguma coisa que a gente está falando aqui ao longo da live,
Se tem alguns sintomas que a gente comentou que você falou, talvez eu acho que eu posso ter, não fique na dúvida. Procure um profissional para te fazer uma avaliação realmente personalizada, né, pessoal, individual. Uhum. Um psicólogo, até um nutricionista, talvez, especialista para fazer essa avaliação Especializado, né? inicial. Uhum. Mas um psiquiatra é excelente para fazer isso também, é ele que fecha o diagnóstico. E se for mesmo o caso, vá de coração aberto, se trate, que é importante, é uma doença gravíssima e que Uhum. tem que ser tratada mesmo, tá, gente? Sim. Não é algo, não é uma brincadeira, é Beira. uma doença que É, pode levar à morte, inclusive, né? Transtornos alimentares aí, no geral, certo? E exatamente. se quem está assistindo, acho que é importante falar também que se tem alguém que está assistindo que já tem o diagnóstico, né? Uhum. Busque mesmo profissionais, igual a gente está falando aqui, que são especializados, tá? Às vezes você já criou vínculo, talvez até com algum outro profissional, mas é importante você ter um atendimento especializado, Ter ter esse um atendimento suporte, interdisciplinar, né? Sim. isso, porque muitas vezes esse profissional não tem a base para esse atendimento, né? E não tem, igual a Anne teve, né, essa responsabilidade de verificar ali que ela não poderia ajudar aquela pessoa e acaba Exatamente. aceitando o caso, ela pode ficar, infelizmente, perdida e pode, de fato, não vai te ajudar da forma correta, tá? E uma coisa que você poderia melhorar, acho que muito mais rápida, né, amiga? Uhum. Acaba Sim, se sem tornando uma dúvida. bola de neve. Sem dúvida. Quanto antes buscar essa opção de tratamento, né? Mesmo que seja um passinho por vez, a gente sabe que são passinhos de formiga, né? Baby steps. Mas é importante Sim. ter esse acompanhamento e pensa que é pra você, né? Não pense nos outros nesse momento, que é pra essa sua saúde, pro seu bem-estar. Uhum. É. E é difícil aceitar, né? Acho que quando a gente percebe até por esse paciente que você atendeu, que ele não estava aceitando, que ele não estava com a Não, remissão total dos nada. sintomas, né? Zero aceitamento, zero. Mas eu espero do fundo do meu coração que ele tenha seguido os meus conselhos e que ele tenha voltado a procurar ajuda. Porque até então nunca tinha contato, né? Nem assim, não digo Uhum, nem de paciente, né? De qualquer pessoa do meu ciclo. E uhum, é assustador de verdade, não digo de assim, de ter medo da pessoa, é assustador você imaginar o que a pessoa tá passando e o que ela passa diariamente, porque se alimentar é algo que sim, a gente faz diariamente, né? Então, a uhum, cada mordida que ela dá em algum alimento, ela tá pensando, então isso, isso tinha me deixado muito assustada na época. sim. Bom, acho que é isso, amiga. Foi maravilhoso Ah, nossa que bom! live. Passou tão rápido. Daqui a pouco, a gente já tá acho que nos últimos 10 minutinhos aqui da live, mas eu ainda quero falar um pouquinho com o pessoal Uhum. sobre o curso. Ai, que parabéns com esse curso, hein? Vai ser Ah, maravilhoso. gente, vai ser Sucesso. sucesso. Vamos ajudar as amigas Nutris, né? Porque aí vai chegar o paciente ali já encaminhado para ela, com toda a Ótimo. base. Você vai abrir o carrinho a partir da semana que vem, né? Isso, vai ser na Ótimo. segunda-feira. Então vai ter Ótimo. live até sábado. Domingo eu vou dar um Ai, tá descanso para bombando. vocês, para vocês ficarem descansados da minha face. Então no domingo não vai ter, vai ser descanso. Quem quiser, inclusive, assistir de novo as lives, a live com a Anne, ver desde o começo o estudo de caso, ver a live com os outros profissionais também, pode assistir no domingo, aproveita o momento, vai estar tudo salvo no feed. E aí na segunda-feira vai abrir o carrinho de Arrasou, compras. amiga. E Sucesso. aí, quem quiser comprar vai ser, espero que seja um sucesso, gente. Vai ser, olha, Estamos torcendo. de verdade, o curso tá demais. Vai ser, amiga. Obrigada pelo Bom, convite. imagina que agradeço. Obrigada, obrigada para os pacientes que eu vi aí que foram super te elogiando ao longo da live. Ai, Obrigada esses por eles terem pacientes são assistido também. lindos. Se tiver Obrigada, alguma vocês são paciente da maravilhosos. Anne, inclusive, que queira comprar o curso, que se interessou, que achou interessante, a Acho Anne vai ficar muito ótimo. feliz. Vou, gente. Porque pelo que a Thaís já me falou, tá muito bom esse curso. Eu contei algumas coisas, porque a gente é amiga, né, gente? Então, assim, eu contei, mostrei uma coisinha ali, outra, Tô um behind the aqui. scenes.
Então ela já sabe Adoro. mais ou menos o que tem, então acho que ela vai ficar muito contente se algum paciente comprar, porque vai Sim. chegar muito mais calmo na Sim. consulta, O vai embasamento conseguir maravilhoso. entender melhor, vai entender melhor como é que funcionam todas essas pressões sociais que a gente passa como mulher em relação ao corpo e à Exatamente. comida e vai chegar muito melhor, mais fácil de ter sucesso, né, no plano alimentar ali. Exatamente. Certo? Bom, Certo, amiga, eu vou amiga. te dar um Obrigada. beijo, mas eu quero que as pessoas fiquem aqui ainda, porque eu vou fazer um spoilerzinho de leve do curso. Tá bom. Um beijo. Obrigada. Tá bom? Beijo, obrigada. Bom, gente, quem ficou, vai rolar um spoiler de leve aqui. O que que eu separei para falar para vocês? Vou falar um pouquinho sobre as aulas, né, que vai ter, das videoaulas, tá? Eu separei em alguns módulos essas aulas, então vocês vão ver que é um curso bem bacana, bem completo, inclusive. São 5 módulos, e além dos 5 módulos, temos alguns bônus, tá? Quando eu digo temos, no caso que emagreceu. Temos alguns bônus para vocês. Vou discutir sobre o que é terrorismo nutricional, sobre esse excesso de informações, né, que a gente encontra hoje, e vou ensinar vocês como se virar no mundo das informações excessivas que a gente tem hoje de internet. Então, aprender a ler as embalagens, a entender melhor o rótulo dos alimentos quando vocês comprarem alguns embalados, a entender um pouco mais sobre o que é alimento processado, ultraprocessado, etc. Vai aprender a importância de cozinhar, ter uma boa relação com a comida no geral, falar sobre aí os extremos da nutrição, né? O papel do cérebro na alimentação, falar também um pouquinho também, o último módulo é totalmente, tipo, mão na massa, tá? Então, bora começar a mudança mesmo, tá? Então, nesse último módulo principalmente, além dos livros e filmes, enfim, tem alguns artigos e documentos digitais para imprimir e botar a mão na massa real. Quem comprar o curso vai ter direito, inclusive, a tirar dúvidas comigo, me chamar e falar, tá, não entendi essa parte aqui, ou não concordo, e a gente discute. Eu vou estar sempre à disposição, um dia útil aí para resposta, para discussão, inclusive. Então, vai ser bem bacana e vocês vão ter sempre esse contato comigo, quem comprar. Quem não comprar, mas assim, tiver interesse, não sabe ainda se é isso ou se não é, lembrem de entrar lá no link que tá lá na bio, aqui da Emagrecou, tá? Clica lá em entrar na comunidade anti-dieta, que é lá no Telegram. Quem não conhece o Telegram, ele é bem parecido com o WhatsApp. É... Inclusive, é uma comunidade para se alguém tiver com medo de ficar com 1.000 mensagens aparecendo, nessa comunidade, nesse canal, só eu posso mandar, então não vai ficar recebendo 355 mil mensagens por dia, tá? É um canal realmente ali só para eu poder mandar esse monte de informação de qualidade, de verdade para vocês, que realmente vai fazer a diferença, tá? Então pode entrar, não precisa ser cliente ou aluno do meu curso para entrar nesse canal, ele é gratuito, tá bom? Então entra lá no link. E também você pode se inscrever lá no site, onde está escrito e-book gratuito. Na verdade, aquele link ali é para o meu site. Você se inscrevendo ali, você também recebe informação exclusiva sobre o curso, tá bom? Então entrem lá, espero que vocês gostem bastante. E estamos aí. Amanhã tem live de novo, claro. Amanhã a live é com a Flávia Gavioli, tá? Flávia Gavioli também é minha amiga, gente, porque eu chamei todas as amigas maravilhosas nutricionistas que eu tenho. Só amiga gata, incrível, inteligente. E a Flávia, a gente vai discutir o tema da nossa live é alimentação perfeita é saudável? Então, já esperem aí algumas polêmicas. Flávia, vocês depois, quem quiser entrar no Instagram profissional dela, já dá uma curiada. Eu vou postar lá nos stories depois que eu fechar aqui a live, para vocês conhecerem melhor, já dar uma curiada de quem é ela e talvez do que a gente vai discutir, tá? Aqui na live de amanhã. Então, amanhã, às 19 horas, espero vocês com a Flávia Gavioli falando sobre alimentação perfeita, saudável ou não, tá bom?
Muito obrigada pela audiência de hoje e até amanhã. Até mais.